Nesta série de aulas, estamos resolvendo os exercícios do livro Cálculo de James Stewart, nona edição. Estamos resolvendo os problemas do capítulo 1, Funções e Modelos, e da seção 1.1, 4 maneiras de representar uma função. 72. Uma janela normanda tem o formato de um retângulo em cima do qual se coloca um semicírculo. Se o perímetro da janela for de 10 metros, expresse a área A da janela como a função de sua largura x. Vamos chamar de H a altura do retângulo da janela. O diâmetro do semicírculo é igual a x, então o raio é a metade deste valor, x sobre 2. O perímetro da janela P vai ser x, que é a largura, mais 2h, as duas laterais, mais o comprimento do semicírculo, que é π vezes r. Então, é π vezes x sobre 2. Se a gente multiplicar tudo por 2, teremos apenas coeficientes inteiros. Fazendo isso, fica 2p é igual a 2x mais 4h mais π vezes x. Resolvendo para h, fica 2p menos 2x menos πx é igual a 4h. Então, h vai ser 1/4 vezes 2p menos 2x menos πx. Substituindo pelo valor do perímetro informado no problema, teremos uma expressão para h como a função de x. Então, o h de x vai ser 1/4 vezes 2 vezes 10, que é o valor do perímetro, menos 2x menos πx, que é igual a 1/4 vezes 20 menos 2x menos πx. A área da janela será igual à soma da área do retângulo e a do semicírculo. A é igual a x vezes h, a área do retângulo, vezes a área do semicírculo. A área de um círculo é π vezes r ao quadrado. Como é um semicírculo, fica 1 sobre 2 vezes π, vezes o raio ao quadrado, x sobre 2 elevado ao quadrado. Então, dá x vezes h mais o meio elevado ao quadrado dá 1/4, vezes meio do lado de fora dá 1/8 vezes π vezes x ao quadrado. Substituindo h pela expressão deduzida anteriormente, a área será igual a uma função de x. O a de x vai ser x vezes o h, que é 1/4 vezes 20 menos 2x menos πx, mais 1 sobre 8 vezes π vezes x ao quadrado. Fazendo as multiplicações aí, 1/4 vezes 20 dá 5, vezes x dá 5x, x vezes menos 2x dá sobre 4, né? Dá menos meio vezes x ao quadrado, x vezes menos πx vezes 1/4 dá menos 1/4 vezes π vezes x ao quadrado, mais 1 sobre 8 vezes π vezes x ao quadrado. Podemos colocar menos x ao quadrado em evidência nas três últimas parcelas, então fica 5x menos x ao quadrado vezes meio mais π sobre 4 menos π sobre 8. Tirando o mínimo múltiplo comum e dá 8, 8 dividido por 2 dá 4 vezes 1 dá 4, 8 dividido por 4 dá 2 vezes π dá mais 2π, 8 dividido por 8 dá 1 vezes menos π dá menos π. Então fica 5x menos x ao quadrado vezes 4 e 2π menos π dá mais π sobre 8. O domínio dessas duas funções são os valores de x para os quais ambas simultaneamente são maiores do que zero, uma vez que h é a medida do comprimento e a é a área. Também x precisa ser maior do que zero, porque representa a medida da largura da janela. Então, vamos estudar os sinais das duas funções. Vamos começar pelo sinal de h de x. Essa função será nula quando 1/4 vezes 20 menos 2x menos πx for igual a zero. Isso vai acontecer quando a expressão dentro dos parênteses for nula. Quando 20 menos, aí eu posso colocar o x em evidência, 2 mais π vezes x é igual a zero. Passando o termo negativo para a esquerda, né?
20 vai ser 2 mais π vezes x, então x vai ser 20 sobre 2 mais π, que é aproximadamente 3,88. Essa função se anula para este valor de x. Como se trata de uma função polinomial do primeiro grau e o termo de x é negativo, seu gráfico é uma reta decrescente. Então, ela é positiva para x menor que 20 sobre 2 mais π e negativa para x maior do que este valor. Agora vamos estudar os sinais da função a de x. Essa função se anula quando 5x menos x ao quadrado vezes 4 mais π sobre 8 é igual a zero. Como temos x nas duas parcelas, podemos colocar em evidência e escrever como x vezes 5 menos x vezes 4 mais π sobre 8 é igual a zero. Essa expressão será nula quando um dos fatores se anular, quando x for igual a zero ou quando 5 menos x vezes 4 mais π sobre 8 for igual a zero. Passando o termo negativo para a direita, 5 vai ser igual a x vezes 4 mais π sobre 8. Então, multiplicando cruzado, o x vai ser 5 vezes 8 dá 40 sobre 4 mais π, que é aproximadamente 5,60. Então, este valor está um pouco à direita do valor anterior. Então, a função se anula para esses valores de x, 0 e 40 sobre 4 mais π. Como se trata de uma função polinomial de segundo grau e o termo quadrático é negativo, o gráfico é uma parábola côncava para baixo. A função é negativa para x menor do que zero e x maior que 40 sobre 4 mais π e positiva quando x estiver entre esses dois valores. Observe que o intervalo em que as duas funções são positivas simultaneamente é o intervalo entre 0 e 20 sobre 2 mais π. Então, o domínio da função vai ser o intervalo 0 menor que x menor que 20 sobre 2 mais π.